Meus amigos, a Champions League teve uma rodada simplesmente espetacular, com ótimos jogos, goleadas, jogos apertados, jogos que um time jogou melhor, mas não conseguiu converter, acabou perdendo. Enfim, deixe seu like, se inscreve no canal, ative um sino para chegar o aviso, o sino para chegar o aviso de vídeo para você. Então eu posso dizer que começamos. Tudo começou com Mônaco e Estrela Vermelha em Mônaco, que ganhou de 5-1, briga pela liderança do campeonato francês e está jogando um bom futebol. Por sinal, os dois laterais do Mônaco são brasileiros e merecem uma chance na seleção brasileira. Diga-se de passagem, o Wanderson já foi convocado e o Caio Henrique também merece sua oportunidade como titular, porque de tantos laterais que não estão produzindo, não adianta nada não testar novos, tem que testar e botar o Caio Henrique lá para ver o que acontece. O Milan recebeu o Clube Bruges e, apesar dos resultados anteriores não terem sido tão bons, conseguiu ganhar esse jogo com 2 gols do Reinders, não sei falar o nome desse indivíduo, vou até pesquisar no Google depois, e um gol do Christian Pulisic, que faz grande temporada, apesar do Milan não fazer grande temporada. Por sinal, teve a estreia do Francesco Camarda, que é um bom jogador do Milan, com 16 anos de idade, um dos jogadores mais jovens a estrear em Champions, é um jogador que é uma promessa do time de Milão. Então vamos ver o que vai acontecer. Estrear com 16 anos é algo muito, muito precoce. Ele tem 16, eu sou mais velho que ele, eu tenho 17. Então um grande jogo para se estrear, né? O jogo já estava mais ou menos ganho, mas mesmo assim é muita moral você entrar num jogo de Champions com 16 anos de idade com o Milan, que é heptacampeão de Champions League. O Girona recebeu o Slovan Bratislava em Girona e ganhou de 2-0, a primeira vitória da história do clube em Champions e vitória importantíssima se eles quiserem ainda brigar por algum tipo de classificação. Vitória para o Girona em cima do time mais fraco dessa Champions, que é o Slovan Bratislava. O Sporting viajou para jogar contra o Sturm Graz e só citar rapidinho o Vitor Gyökeres, que em 3 jogos de Champions tem 2 gols e em 9 jogos de campeonato, eu vou até confirmar se são 9 jogos ou se são 8, mas ele tem 11 gols no campeonato português em 8 ou 9 jogos, então é um campeonato absurdo, uma temporada absurda. Já fez temporada absurda no ano passado e esse ano também outra temporada absurda para Victor Gyökeres, que é um jogador sueco de 26 anos que logo estará em clubes grandes. Eu não tô falando que o Sporting o Sporting é gigante, mas em clubes grandes de ligas grandes. O Sporting é um clube grande de uma liga não tão grande assim, com todo respeito ao campeonato português. Tem 3, no máximo 4 times competitivos e não passa disso. Vamos lá, por sinal, grande temporada faz Vitor Gyökeres. O Aston Villa, ele é um dos 2 times invictos até agora nessa Champions, é o Aston Villa, que ganhou do Young Boys, que ganhou do Bayern de Munique e agora ganha do Bolonha. Grande temporada faz o Aston Villa, por sinal. John Duran é a grande surpresa dessa temporada. O atacante colombiano vem metendo gol em muitos jogos e não foi diferente nesse jogo contra o Bolonha na Inglaterra, em Birmingham, que é a casa do Aston Villa, e é vitória para o time inglês, que por sinal tem ótimos jogadores como o Dibu Martinez, como o Onaná, tem o zagueiro brasileiro Diego Carlos, outro zagueiro que é o Paul Torres, lá ele, e um grande resultado para o Aston Villa para brigar no topo, para se classificar até direto, porque ganhou os 3 primeiros jogos que contra times complicados e quem sabe não pode continuar ganhando e se classifica direto. Os Coringas de Unai Emery, que está comandando essa equipe com maestria e por sinal é a peça mais importante. Por sinal, a Juventus recebeu o Stuttgart e não fez um bom jogo. O Stuttgart jogou melhor do que a Juventus em Turim, fez um jogo superior do que a equipe italiana e, apesar de ter perdido um pênalti aos 85, com a expulsão, por sinal, do Danilo, que tomou seu segundo amarelo e foi expulso, eles perderam um pênalti, mas brigaram, voltaram e conseguiram aí sim o gol de pênalti, não, o golzinho no fim do jogo com o Touré, que ganhou o jogo para o Stuttgart. O Stuttgart é um bom time, subestimado, vai ter o outro lado do futebol muito futuramente, a volta do outro lado do futebol, provavelmente com o Stuttgart, que faz tá vivendo um dos grandes momentos que não vive há mais de uma década. O PSG recebeu o PSV, jogou muito melhor do que o PSV, o time francês PSG, tá até confuso. O time da França jogou muito melhor do que o time holandês em casa, só que não ganhou, empatou de 1-1, perdeu a oportunidade para classificar direto. O futebol jogado do time francês foi muito superior do time holandês, vou falar assim para não confundir. E
O Neymar holandês no Alang começou abrindo o placar, brincadeiras à parte, nem se compara o futebol dos dois. Depois o Hakimi no começo do segundo tempo empatou. Foi uma pressão absurda do Paris Saint-Germain, mas não conseguiu reverter o placar, não conseguiu virar o jogo e ganhar para a equipe francesa. Também o Arsenal recebeu o Shakhtar Donetsk, que foi outra equipe que teve chances, teve problemas com eficiência, porque o jogo foi totalmente do Arsenal, na casa do Arsenal, no Emirates, um jogo dominante, que jogou muito bem, mas a vitória foi apenas de 1-0, não conseguiu converter as chances que teve, e quase que o Shakhtar Donetsk vai lá e empata o jogo no fim com o Pedrinho, ex-Corinthians, revelado pelo Corinthians, jogou também no Benfica, no Galo, e agora joga no Shakhtar Donetsk, quase fez um gol importantíssimo, que levaria o Shakhtar ao empate, fora de casa contra o Arsenal, que é um grande resultado, mas não conseguiu vitória do Arsenal Football Club. O Real Madrid recebeu o Borussia Dortmund no Santiago Bernabéu e o Borussia Dortmund foi pra cima do Real Madrid, porque a melhor forma de você defender é atacando, e foi exatamente o que eles fizeram, abriram 2-0 no primeiro tempo, e o Nuri Sahin foi muito burro. O treinador do Borussia Dortmund fez uma cagada colossal, porque no começo do segundo tempo, né, ele botou o Anton no lugar do Gittens. E o Gittens é um ponta, o Anton é um zagueiro. Então ele fez uma linha de 5 no segundo tempo defendendo, e simplesmente eu não consigo entender isso. Você ganha de 2-0, você tá com uma retranca, chama um time com Bellingham, Rodrigo, Mbappé e Vinícius pra cima de você, não faz nenhum sentido. A melhor forma de você defender é atacando, e não foi o que o Dortmund fez, tanto que tomou 5 gols no segundo tempo. O gol do Rudiger foi o gol do 2-1, o gol do Vinícius Júnior, que foi uma bola sobrada, foi o do 2-2, o do Lucas Vázquez foi o do 3-2 da virada, e depois no fim do jogo o Vinícius meteu mais 2 gols muito bonitos, por sinal no geral 3 gols pro Vinícius Júnior, e enorme jogo pra ele, tem que ganhar essa bola de ouro segunda-feira, espero que ganhe, espero que, se você tá vendo esse vídeo depois, o Vinícius já tenha ganhado a sua bola de ouro, e grande resultado pro Real Madrid, 2 golaços do Vini, por sinal, na última ele deu uma balançada em cima do defensor, que ficou tontinho e fez o gol. No segundo gol ele correu lá de trás, da metade do campo defensivo até o gol, então é um jogador diferenciado, muito talentoso e merece essa bola de ouro. Começando a quarta-feira, dia 23, a Atalanta acabou com o Celtic, amassou o Celtic, jogou muito contra o Celtic em Bérgamo, mas não conseguiu ganhar. 0-0, apesar de uma pressão absurda do atual campeão da Europa League, o Celtic conseguiu segurar as pontas e segurar o 0-0, pontinho precioso para o Celtic, vide que a Atalanta jogou bem melhor e facilmente poderia ter ganhado esse jogo. O Brest recebeu o Leverkusen, que é um time muito melhor, e conseguiu um empate, jogou até equilibrado com o Leverkusen. Foi um jogo laicar, teve os momentos do Brest, teve os momentos do Leverkusen, e é a primeira não vitória do time do Xabi Alonso nessa Champions League. Tinha ganhado os 2 primeiros jogos e agora ele acaba empatando esse, tem 7 pontos por sinal. Ótima vitória, ótimo empate pro Brest, porque jogou contra uma equipe superior e conseguiu jogar de igual para igual. Está surpreendendo esse Stade Brest e brigando por uma vaga na classificação. Red Bull Salzburg recebeu o Dinamo de Zagreb, que ganhou de 2-0, e esse jogo eu me recuso a falar, porque é um jogo que eu não assisti e também porque é um jogo que não merece tempo no vídeo. O Benfica recebeu o Feyenoord, que ganhou de 3-1, por sinal o Benfica não jogou bem, o Benfica de Bruno Lage, que tá fazendo uma temporada muito boa. Bruno Lage, ex-treinador do Botafogo, tá fazendo uma temporada muito boa, mas no caso agora não fez um bom jogo e acabou perdendo pro Feyenoord em casa e no Estádio da Luz. Feyenoord foi jogar de visitante, com 2 gols do Milambo, lá ele, e o Igor Paixão também jogando muito bem nessa equipe do Feyenoord, um jogador que surgiu no Curitiba, agora tá no Feyenoord, e eu vejo espaço para ele ou num grande europeu ou num grande do futebol brasileiro, caso ele retorne. O Lille tem uma campanha muito interessante na Champions League, eu vou até puxar aqui a classificação. O Lille, ele tem, vamos lá, cadê? O Lille, ele tem 6 pontos de 3 jogos jogados, é uma boa campanha por enquanto, e a derrota deles na Champions foi pro Sporting, de 2-0. Só que as vitórias foram contra o Real Madrid de 1-0 e contra o Atlético de Madrid de 3-1.
Tá ruim? Tá ruim? Pra mim tá ótimo. Pra mim não, pro Lille tá ótimo. Então, ótimo resultado para a equipe francesa, que por sinal contra o Atlético de Madrid jogou bem pior. O Atlético dominou o jogo, mas não tá conseguindo marcar as suas oportunidades. Em La Liga foi a mesma coisa contra o Rayo Vallecano, em La Liga foi a mesma coisa contra a Real Sociedad, não marca as oportunidades que tem. Como diria o Muricy, a bola puniu 3-1 pro Lille, por sinal 2 gols do Jonathan David de pênalti e um resultado com a bola merecido. Apesar de não ter jogado tão bem a equipe francesa, mereceu o resultado porque teve coragem. Até desculpa aqui mexer na câmera, voltando pro lugar, ela teve coragem e conseguiu ganhar esse jogo em cima da equipe do Atlético de Madrid, que merece todas as críticas porque tá jogando um futebol pífio, um futebol pragmático no sentido ruim, tá? É burocrático é a palavra correta. Então não merece elogios essa equipe do Atlético de Madrid. Vamos falar também de Barcelona e Bayern. 3 gols de Rafinha contra o Bayern de Munique. Por sinal, o Bayern não fez um jogo tão ruim para tomar 4 gols do Barcelona, fez um jogo inferior ao Barça, mas era para ter sido um jogo mais equilibrado, talvez um 3-1, um 2-1, mas mesmo assim o Bayern de Munique perdeu com ótimos jogadores no banco. Acho que não gostei da escalação do Kompany. E falando de treinador, o Hansi Flick tem o time na mão, o time do Barça é azeitado, joga muito bem e ganhou de 4-1 do Bayern, tendo uma revanche daquele resultado de alguns anos atrás. 3 gols do Rafinha, um do Lewandowski do lado do Bayern de Munique para não perder o costume. O Harry Kane fez o dele, o Barcelona ganha em casa, ganha no Estádio Olímpico de Barcelona e consegue mais 3 pontos importantíssimos para brigar na classificação direta do campeonato europeu da Champions League. Por tal, o Manchester City recebeu o Sparta Praga e meteu-lhe 5 no longo. 2 gols do Haaland, um desses gols foi absurdo, um gol acrobático, bonito, diferente, que é o que a gente está acostumado com o Haaland, coisas diferentes, e ele fez o diferente, um jogo absurdo do Manchester City contra o Sparta Praga, pegando um adversário muito inferior. O City foi lá, ganhou o jogo, jogou como eles costumam jogar, com dominância, e conseguiu esse resultado. Dos 3 primeiros colocados, 3 são ingleses, então um grande feito para o futebol inglês, que hoje é o melhor do mundo. Para terminar, o Red Bull Leipzig recebeu o Liverpool. Leipzig que está brigando pela liderança do alemão, tem um time competitivo como o Haidara, o Xavi Simons, a dupla de ataque que é Tchesco e também o Openda no gol, o Gulati, o Orban na zaga. É um time competitivo, cascudo, e mesmo assim perdeu de 1-0 para o Liverpool. Gol do Darwin Núñez com assistência do Salah, uma vitória que bota o Liverpool empatado com o Aston Villa em 9 pontos, 2 únicos times invictos, e não só invictos como com 3 vitórias, né? Porque o invicto pode ser com empate, com 3 vitórias, e a classificação da Champions é o Aston Villa e Liverpool com 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias, e Manchester City, Mônaco, Brest, Leverkusen, Inter de Milão, Sporting e Arsenal com 7 pontos, 2 vitórias e um empate. Agora, vamos lá. Barcelona, Dortmund, Real Madrid, Benfica, Juventus, Lille, Feyenoord, quase que eu falei Paysandu, não sei porquê, Feyenoord, esses aí são 6 pontos, 2 vitórias e uma derrota. A Atalanta com 5, uma vitória e 2 empates, por sinal ela está invencível, mas não invencível com vitórias, e sim, os únicos invencíveis com só vitórias são Aston Villa e também o Liverpool. A partir de 4 pontos, Stuttgart, PSG, Celtic, Sparta Praga e Dinamo. Sparta Praga com 4 pontos, e para finalizar, Dinamo de Zagreb, Bayern de Munique com 3 pontos. Absurdo a campanha horrorosa do Bayern, apesar de ter metido 9-2 no Dinamo de Zagreb, o Dinamo tá na frente do Bayern, pelo incrível que pareça. Girona, Milan, Clube Bruges, Atlético de Madrid, PSV, Bolonha, Shakhtar, Leipzig, Sturm Graz, Estrela Vermelha, Salzburg e Young Boys, e o último colocado é o Slovan Bratislava. Por sinal, Leipzig, Sturm Graz, Estrela Vermelha, Salzburg, Young Boys e Slovan tem 0 pontos. Shakhtar e Leipzig tem Shakhtar e Bolonha 1 ponto, PSV, Atlético de Madrid, Clube Bruges, o PSV tem 2 pontos, aí sim o Clube Bruges, Milan, Girona e Bayern 3 pontos. Me confundi um pouco, mas está aí. Se inscreva no canal, ative o sino, deixe seu like, um beijo pra você, até a próxima e falou!